Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como listar as mensagens antigas no chat sob demanda, isto é, carregar do banco de dados as mensagens antigas. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu acessei o chat com este usuário e outro navegador acessei com este outro usuário. Estão visualizando 10 mensagens, mas eu tenho mais mensagens salvas no banco de dados. Se eu rolar para visualizar as mensagens mais antigas, se eu chegar aqui próximo a visualizar todas as mensagens, ele carregou novas mensagens e assim por diante. Deve carregar novas. Agora carregou todas as mensagens, conferir, isso é tudo. Você viu todas as mensagens. Aqui o scroll está no final e aqui eu ainda não visualizei. Posso visualizar as mais antigas, ok? Agora o scroll está neste local, esse está na parte superior e esse scroll está na parte intermediária. Eu envio uma mensagem, por exemplo, como criar chat com PHP. Este usuário envia a mensagem. Quando ele enviar, para este usuário que está enviando, o scroll deve estar na parte inferior e para este usuário que recebe a mensagem, também o scroll deve descer na parte inferior. Clico em enviar e ambos desceu na parte inferior, porque ambos possuem uma mensagem nova. Esse está enviando a nova mensagem e este usuário está recebendo a nova mensagem. E este usuário ele não visualizou todas as mensagens antigas, ele pode visualizar. Será carregado sob demanda. Quando o scroll chegar próximo ao final, ele carrega mais mensagens. Deve carregar agora todas as mensagens e isso é tudo. Você viu todas as mensagens. É este recuperar do banco de dados as mensagens antigas sob demanda que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Coloquei o código-fonte dentro do servidor WAMP Server, em seguida o diretório Selk que eu estou utilizando. Abro no editor Visual Studio Code com o projeto aberto. Eu preciso startar o WebSocket, para isso venho em API e acessando o diretório API, eu tenho o diretório Vendor e os arquivos Composer.json e Composer.lock. Eu recomendo que você exclua esse diretório Vendor e o arquivo Composer.lock. Depois que excluir, acessa o diretório API, porque você precisa acessar esse diretório onde está o Composer. Venho no arquivo ler só para ver o que deve ser executado, isto é, primeiro, verifica se o Composer existe, acessa o diretório conforme eu setei, exclui os diretórios, em seguida executa o Composer install para instalar as dependências. Eu não vou fazer isso porque esse projeto já foi criado neste computador, só falta rodar o WebSocket, o nosso servidor de chat. Coloquei o comando PHP, em seguida servidor chat é o nome do arquivo. Importante, você precisa ter a base de dados, em seguida alterar as credenciais de conexão. Eu não preciso porque estou seguindo as aulas no mesmo computador. Startado o WebSocket, o próximo passo é o seguinte. Abrir no navegador este arquivo index para realizar o login, mas conforme eu citei, é importante você ter o banco de dados. Eu acesso o WAMP Server, em seguida o phpMyAdmin para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, realizo o login, acesso a base de dados Selk conforme está no arquivo ler. Acessando a base de dados Selk, eu não tenho nenhuma tabela. Significa que eu preciso importar este backup Selk SQL. Copio o endereço onde está o backup, clico em importar, escolher o arquivo, colo o endereço que eu havia copiado e tenho o arquivo de backup. Abrir, em seguida importar. Importei o backup do banco de dados, tem os usuários, 2 usuários, e também tem algumas mensagens. São essas 4 mensagens que há. Posso acessar agora localhost e em seguida o diretório Selk.
localhost, porque é o servidor local, em seguida a Celk, sendo o diretório onde está o projeto. Tenho o primeiro usuário, conforme eu apresentei no banco de dados, realizo o login com este usuário, coloquei o usuário, coloco a senha, acesso o chat em outro navegador, então este eu reduzo um pouco de tamanho para conseguir visualizar dois navegadores ao mesmo tempo. Diminuo aqui. Abri outro navegador, coloco este endereço, então posso copiar. Colei, não consegui acessar o chat porque eu não estou logado, redirecionou para a página de login, realizo o login com este segundo usuário. Colo o usuário e em seguida também a senha. Estou logado com os dois usuários. No entanto, vocês sabem qual é o problema. Se este usuário enviar um texto, eu não envio nada ainda. Por quê? Eu tenho esta conversa, essas mensagens no banco de dados. Eu quero recuperar estas mensagens primeiro. Retorno no editor e começo a implementar. Venho no chat, onde está implementado o nosso chat, e tenho o JavaScript. Esse JavaScript já está ficando longo, não está legal na mesma página. Eu crio um novo diretório com o nome de JS. Dentro deste diretório, crio o arquivo custom.js. Dentro deste arquivo, eu coloco todo o JavaScript, desde onde começa, tem a tag script, até onde finaliza a tag script. Recorto isso, deixei somente a tag, venho no arquivo custom e colo tudo que eu havia copiado. E dentro da tag script, eu incluo o arquivo que eu criei. Para isso, utilizo o atributo source, dou um Ctrl espaço, começo a digitar, o editor auxilia, tenho JS, depois o arquivo custom.js. Se eu retornar no navegador, der um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Aqui também dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript e envio uma frase. Então, qual era a conversa que eu coloquei? Bom dia. Coloco aqui, posso ajudar? Ponto de interrogação. Clico em enviar. Ok, recebeu a nova mensagem. Continua funcionando. Meu objetivo era testar. Então, aqui na parte superior, eu tenho a instrução responsável em enviar e receber as mensagens. E na parte inferior, eu quero listar as mensagens do banco de dados. Para isso, eu crio uma função com o nome de carregar, somente está com a letra maiúscula. Agora coloco carregar MSG. Criado a função, posso chamar esta função, simplesmente pego carregar MSG, carregou este JavaScript, chama esta função. Posso colocar um comentário, carregar as mensagens inicialmente. Também coloquei o comentário, carregar as mensagens do banco de dados. Então, se eu quero recuperar do banco de dados, quem será responsável será o PHP. Então, preciso ter um arquivo PHP e este arquivo logo eu crio. Coloquei o comentário, fetch para fazer uma requisição para um arquivo, utilizo o template string, abro crase e finalizo a crase, será um arquivo listar underline registros.php que será responsável em listar as mensagens. E acrescento também await, aguardo o processamento, só posso utilizar o await se existir o async aqui na parte superior. Quando retornar os registros, atribua para uma variável com o nome de dados. Aqui também eu acrescento enviando uma variável com o nome de offset, e esta variável ela vai indicar a quantidade de registros que já foram carregados. Eu preciso criar esta variável, logo eu crio, coloco cifrão, abro chave, indicando que vai ter um JavaScript. Neste caso, deve carregar uma variável com o nome de offset. Crio esta variável offset. A princípio, ela começa com o valor 0.
porque a quantidade de registros carregado no momento é 0, não conseguiu ainda carregar nenhum registro do banco de dados. Depois que eu retornar os registros, eu preciso ler, mas eu estou retornando? Não, significa que eu preciso criar este arquivo listarregistro.php. Primeiro, incluir a conexão com o banco de dados, utilizo inclua somente uma vez o arquivo que possui a conexão com o banco de dados, sendo o arquivo conexão. Crio uma variável para indicar quantos registros ou quantas mensagens deve retornar. Eu coloco limit, no máximo 10 mensagens. Provavelmente você já viu no WhatsApp, quando você rola para ver as mensagens antigas, ele recupera aos poucos as mensagens. A mesma coisa aqui, eu quero recuperar de 10 em 10 mensagens. Em seguida, iniciar a partir do registro, e quem indica é este offset, é ele que indica. Eu estou enviando na URL com o nome de offset. Para isso, utilizo filter, underline input, vem pela URL, então é um input get, o nome que eu copiei, sendo o offset, e também deve ser um inteiro. Para isso, utilizo filter, sanitize number int, indicando que deve ser um inteiro, e atribuo para uma variável com o nome de offset. Posso recuperar os registros do banco de dados. Para isso, crio uma query, selecione as colunas ID, confiro no banco de dados quais são as colunas, aumento aqui um pouco, ao menos no momento, para conseguir visualizar melhor. Venho em estrutura, tenho a coluna mensagem, depois da coluna mensagem o usuário ID. Essas colunas devem ser recuperadas da tabela mensagens. No entanto, eu quero recuperar também o nome do usuário, porque aqui só tem o ID. Preciso recuperar os dados nessa tabela secundária. Como é que eu faço para recuperar de uma tabela secundária, de duas tabelas? Posso utilizar o inner join, left join, o right join. Neste caso é o inner join que será o utilizado. Busque na tabela usuários, atribuo um alias, um apelido, USR. Na tabela identificada por USR, a coluna ID deve ser igual à chave estrangeira da tabela mensagens, porque aqui eu tenho a chave estrangeira. Quem está enviando? Usuário 2. Quem é o usuário 2? O usuário 2 é esse daqui. Coloco o nome da coluna, só falta o nome da tabela. Para isso, eu também atribuo um alias, S, e o alias será o MSG. Pego este alias MSG e acrescento aqui na parte inferior. Indico que essas colunas devem ser recuperadas dessa tabela MSG. No final, acrescento a vírgula e da tabela identificada por USR, da tabela usuários, eu quero a coluna nome. Assim, eu consigo identificar facilmente da qual tabela que eu estou recuperando o registro. Indiquei as duas tabelas, depois acrescento um order by, ordene pela coluna ID da tabela MSG. Aqui é obrigatório colocar MSG, senão você não consegue executar a query. E limit, quantos registros que devem ser retornados, é a quantidade que estiver no link limit, e depois a partir do qual registro. Para isso utilizo offset, palavra reservada, e depois também o link offset. Eu não atribuo o valor diretamente aqui. Eu preparo a query e depois eu substituo os valores. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline mensagens, porque haverá mais de uma mensagem. Pego esta variável e na parte inferior, primeiro a variável que possui a conexão, a variável con, que tem no arquivo conexão, que possui a conexão com o banco de dados. Em seguida, prepare, para preparar
a query, sendo query mensagens. Esta variável con que eu citei do arquivo conexão, estou incluindo o arquivo conexão e o arquivo possui esta variável que recebe a conexão com o banco de dados. Depois que preparei a query, atribuo para uma variável com o nome de result mensagens. Tenho as mensagens query preparada, preciso substituir os links da query pelos valores. Pego a variável result mensagens para substituir, utilizo o bind param, indicando que o link limit, pego este link, ele recebe o que estiver dentro desta variável limit, quantidade de registro. Assim você torna a sua query mais segura. E além disso, não é obrigatório, posso indicar que é um inteiro, param int. Essa segunda parte, ou a terceira e a última, não é obrigatória. Eu estou colocando para tornar a aplicação mais segura ainda. Depois tenho o link offset, e este link offset recebe o que estiver vindo em offset pela URL. Também deve ser um inteiro. Coloquei o comentário. Próximo passo é executar a query. Pego a variável result mensagens e em seguida execute a query. Depois que executar, eu preciso recuperar a quantidade de registros retornado do banco de dados. Para isso, pego a variável result mensagens e utilizo o linha count para verificar quantas linhas conseguiu recuperar do banco de dados, isto é, quantos registros, e atribuo para uma variável qtd quantidade mensagens. Aqui eu tenho a quantidade que conseguiu recuperar. Próximo passo é recuperar a quantidade de registros que a tabela mensagens possui. Para isso, crio uma nova query, sendo select count para contar, utilize a coluna ID como referência, atribua a quantidade para o alias total registros, alias ou apelido, from da qual tabela, pego o nome da tabela para não ter erro, sendo a tabela mensagens. Não coloco nenhuma condição, deve recuperar a quantidade total. Depois atribuo para uma variável query total underline mensagens, que é o total de mensagens que há no banco de dados. Preciso preparar a query, pego esse comentário para facilitar, prepare esta query total mensagens e atribua para a variável resultado, result total mensagens. Preciso executar. Copio porque já tenho comentário, pego total mensagens e coloco aqui total mensagens. Execute esta instrução SQL. Recuperado, preciso realizar a leitura, é um único registro que será retornado e neste um único registro vai ter a posição total registro. Se é um único registro, não preciso utilizar o laço de repetição para ler os valores. Então, utilizo o fetch para realizar a leitura, em seguida PDO, para resolução de escopo, fetch a source para poder utilizar o nome da coluna ou alias. Eu quero utilizar o alias, o apelido, e atribuo para uma variável com o nome de linha total underline mensagem, que é o total de mensagem. E próximo passo é verificar se conseguiu encontrar alguma mensagem no banco de dados. Coloquei o comentário e acrescento o if se cifrão result mensagens for true and e também cifrão result mensagens. Eu conto a quantidade de linhas utilizando linha count for diferente de 0, acessa este if, significa que encontrou mensagem no banco de dados. Se não encontrou, acessa este else. E quando não encontrar, criar o array de retorno. Uma variável com o nome de retorno recebe um array. Primeira posição do array será o status.
status como falso, houve algum erro, e qual é o erro, acrescento em MSG. E o erro será o seguinte. Isso é tudo, você viu todas as mensagens, porque não encontrou mais nenhuma mensagem no banco de dados. E quando encontrar, eu também preciso criar um array de retorno. Somente antes, eu crio uma variável para receber os dados, então será uma variável dados. Ela, por padrão, começa com valor vazio. Depois, pego a variável resultMensagens, que possui as mensagens recuperadas do banco de dados. Estou criando a query. Depois que eu executar, eu tenho resultMensagens. É esta a variável. É mais de um registro, então utilizo o fetchAll para ler todos os registros. Também utilizo o PDO2.fetchAssociate para poder utilizar o nome da coluna na hora de imprimir. E atribuo para a variável dados. Colocar um comentário, ler as mensagens, retornada do banco de dados, e preciso criar o array de retorno. Também uma variável com nome de retorno, ela recebe os array. E neste array tenho status true, não houve erro nenhum. Depois quero retornar uma posição dados, os dados que estão dentro da variável dados. Também crio uma posição com o nome de QTD, underline mensagens, a quantidade de mensagens que está dentro da variável cifrão QTD mensagens. Também mais uma posição no array com o nome de total underline mensagem, o total de mensagens que há no banco de dados. Para isso utilizo linha total mensagens. E qual é o alias que eu atribuí? Eu atribuí o alias total registros. Então pego esse total registros e colo neste local. Posso conferir na URL abrindo listarregistros.php, acesso localhost e em seguida o diretório selk. Abri localhost, selk, listar registros, apresentou um erro porque eu preciso enviar agora o offset, esta variável na parte superior. Então coloco offset, recebe o 0. Dou enter. Passou pelo offset, agora eu tenho total registro na linha 56. Conferir, total registro está aqui. Conferir, linha total mensagem, estou lendo que... coloquei errado. É para ler o que está dentro de result total mensagens. Eu tenho a query, executei a query e aqui estou realizando a leitura. Conferir, atualizo, agora sim. Só falta retornar os dados. E para retornar os dados, eu retorno um objeto. Coloco echo, em seguida JSON encode, importante é o encode, retorne o que está dentro da variável retorno, que atualmente é um array, retorne como um objeto. Atualizo e tenho um objeto, abre chave, finaliza a chave, e dentro deste objeto eu tenho todas as mensagens. Eu testo fazendo o seguinte: antes do order, eu acrescento uma condição where retorne a mensagem que tiver o ID MSG ID igual a 100. Tem alguma mensagem com ID 100? Só conferir. Não, eu não tenho nenhuma mensagem. A última é 5, então não encontra nenhuma. Status falso, isso é tudo, você viu todas as mensagens, porque não encontrou nenhuma mensagem. Eu comento este where porque depois eu quero utilizar como teste. Atualizo e tenho as mensagens. Significa que estou recebendo essas mensagens no JavaScript, sendo neste arquivo custom. Recebi o que este arquivo retorna, e ele retorna este objeto. Se eu estou retornando um objeto no JavaScript, eu preciso ler os dados retornados do PHP. Await, aguardo o processamento, pego o que está dentro da variável dados
é um objeto, então utilizo o JSON e atribuo para uma variável com o nome de resposta. Tenho a resposta, posso dar um console log só para conferir se realmente estou recebendo alguma resposta. Venho no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho em console e atualizo novamente. Atualizando, tenho a resposta. Os dados têm as mensagens. Então, significa que estou recuperando corretamente. Quantidade de mensagens, 5. Status true, não houve erro nenhum. Total de mensagens, 5. Importante, status true. Se eu retirar o comentário deste where na cláusula SQL, eu vou ter o status falso. Atualizando, status falso. Eu preciso verificar se está retornando status true ou status falso. No JavaScript, depois da resposta, eu deixo no momento a resposta e acrescento um hífen para verificar. Se resposta é o que eu dei o console log, depois em resposta eu tenho a posição, status. Se for true, acessa este hífen. Se não, acessa o else, e neste else eu preciso retornar esta mensagem. Isso é tudo, você viu todas as mensagens. Coloquei o comentário e enviar a mensagem para o HTML. Para isso, utilizo document, em seguida getElementById. Qual é o nome do ID? Eu confiro no chat. Eu tenho o ID mensagem chat, é ele que recebe o conteúdo. Vírgula, não, eu quero acrescentar no início, então eu acrescento insert, está aqui, é este método que deve ser utilizado, e dentro deste método utilizo after begin, deve ser inserido no início, o seguinte conteúdo. Abro o template string, finalizo o template string, isto é, abro crase, finalizo a crase, abro P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, abro JavaScript, indicando que vai ter um JavaScript internamente, já coloquei o cifrão. Pego resposta e dentro de resposta eu tenho a seguinte posição, sendo a propriedade MSG, esta mensagem. Posso acrescentar que esta mensagem ela vai ser impressa com o texto da cor vermelha. Então, dentro do P de parágrafo, acrescento um CSS inline com a propriedade color. Eu citei que será o vermelho, então hashtag F00 ponto e vírgula para finalizar. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Isso é tudo. Você viu todas as mensagens. Funcionou. Venho em listar, comento este where. Então, vocês viram, está funcionando quando não encontrar mais nenhuma mensagem. Agora encontrou, eu preciso enviar estas mensagens para a aplicação. Venho em custom. Então, dentro do if, preciso ler as mensagens e enviar para o chat. E para ler, eu utilizo o map. Pego o que está dentro de resposta e dentro de resposta eu tenho dados. Pego esta propriedade dados e depois quero realizar a leitura percorrendo os registros utilizando o map, e toda vez que ele passar por algum registro, atribui em item e crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction para conseguir imprimir o valor. Posso enviar a mensagem para o HTML e inserir no início da lista, porque eu estou recuperando da ordem desc. Sim, estou recuperando da forma desc. Para isso, pego mensagem chat. Mensagem chat eu posso utilizar, ver o que esta mensagem chat possui. Mensagem chat, ele tem mensagem. Então, significa que a parte do erro eu também posso colocar mensagem chat, otimizando aqui. Então, deixo desta forma, eu consigo otimizar. Aqui é o mensagem chat e também deve inserir no início. Então, insert está aqui.
é este método, e para este método eu passo as seguintes propriedades. After igual, coloquei em relação à mensagem de erro, e vai ter a mensagem. Eu pego a mensagem, como ela deve ser apresentada desta forma. Então, eu copio e venho na parte inferior, onde eu estava implementando, e colo o que eu havia copiado. Só conferir se está tudo correto, abre a div, depois tenho a div interna e finalizo a div. Mensagem enviada, eu deixo no momento como mensagem enviada. Dentro de dados eu tenho as informações, então eu tenho ID, a mensagem e o nome. O que importa é o nome e a mensagem, são essas duas propriedades. Então eu pego item, porque possui os dados do item, substituo aqui também item. Depois do item eu tenho nome e a mensagem, ponto nome para imprimir o nome e depois ponto mensagem para imprimir a própria mensagem. Será que está funcionando? Ctrl F5 e imprimiu todas as mensagens. No entanto, não está diferenciando se é a mensagem recebida, se é a mensagem enviada. Eu preciso identificar. Eu preciso recuperar o ID do usuário. Estou recuperando fora o ID do usuário? Não estou recuperando fora. Então, eu crio aqui abaixo. Eu recupero novamente para evitar qualquer problema. Mas você pode otimizar este código verificando se algum lugar está sendo recuperado na parte superior. Eu sei que está sendo recuperado, mas é dentro de alguma função. A variável usuário ID recebe o que estiver em document.getElementById. E qual é o ID? Eu posso conferir. Eu acho que é o usuário ID. Tem algum lugar o usuário ID. O ID do usuário está aqui. O usuário ID é o valor do usuário que está salvo na seção. Eu quero somente o valor. Utilizo value. Depois que eu recuperar, posso verificar se o ID do usuário logado for igual a mensagem, o ID da mensagem, item, pego o item, depois o usuário. O ID do usuário está em dados, confiro usuário ID. É qual usuário enviou a determinada mensagem. Se o usuário que enviou a mensagem é o mesmo usuário que está logado, então acessa este if. Corto isso daqui e colo dentro do if. Significa que o usuário enviou esta mensagem. Se não é o próprio usuário, é outro usuário que enviou a mensagem. Desta forma, não é enviada. Se eu estou recebendo, é uma mensagem que eu estou recebendo. E recebendo eu coloquei como recebida. Exatamente, recebida. Pego o nome e só altero o final. Coloquei só o final diferente para facilitar. Substituir recebida, confiro, dou um Ctrl F5 para recarregar. Exatamente, César enviou, depois este usuário respondeu, está imprimindo corretamente. Em seguida, eu abro o Lorem Ipsum, sendo um site gerador de Lero, gerar palavras aleatórias, gere 5 parágrafos, e agora eu pego esse texto e acrescento algumas mensagens. Esse arquivo posso fechar, acrescento algumas mensagens, ao menos 21 mensagens. Então, eu pauso, acrescento e logo retorno. Você também pode pausar a aula e acrescentar alguns registros. Eu acrescentei, no total, 24 registros. Confiro, atualizo, retornou todos os registros. Mas observem que temos um problema. Ele está deixando o scroll na parte superior. Quando o usuário carregar, eu quero que ele apresente a última mensagem. Preciso fazer essas correções. Esse status console log 93, na linha 93, não preciso mais. Venho no arquivo custom e no arquivo custom
Depois do listar registros, eu tenho offset, crio mais uma variável, então vai ser role para o final, neste caso será o true. Coloco mover o scroll para a última mensagem ou para o final. E próximo passo é o seguinte, eu tenho este scroll. Eu quero fazer o seguinte, quando o usuário estiver próximo, aqui chegando, eu quero que ele carregue as novas mensagens. Chegou aqui 10 pixels mais ou menos, 10 pixels eu acho que já é o suficiente. Chegou 10 pixels, carregue as próximas mensagens. Para isso, crio uma nova função e esta função vai ser com o nome de verificar o scroll e dentro desta função implemento o seguinte, somente é chave. Crio uma variável com o nome de chatbox e esta variável ela recebe o seguinte, utilizo o document.getElementById e o nome do seletor que está ao redor de todo o conteúdo é o chatbox. Este seletor está dentro do atributo ID. Recebi. Próximo passo é verificar se o usuário está a 10 pixels do topo. Só para conferir, eu coloco um console log e neste console log coloco uma frase. O usuário está próximo ao topo. Se está próximo ao topo, execute a função carregar mensagem. Coloco carregar MSG. Chame esta função responsável em carregar as mensagens. Coloquei o comentário, conferir se funciona. Não, ainda não vai funcionar porque eu preciso adicionar um ouvinte do evento scroll. E a função dele é chamar esta função verificar scroll. Eu coloquei aqui chatbox, mas eu esqueci acrescentar uma instrução. Primeiro eu acrescento o ouvinte. Pego o chatbox, em seguida add event listener, aguardo um evento. Qual é o evento? O evento do scroll. Quando tiver o scroll, usuário mover, então chame a função verificar scroll. Usuário moveu o scroll, chame esta função. Dentro desta função, eu coloquei carregar mensagem, mas não é sempre que deve carregar as mensagens. Eu preciso verificar se o usuário está a 10 pixels. Eu coloquei o console log e não acrescentei o if. Agora sim, se chatbox.scroll, eu quero o scroll em relação ao topo. Quando o usuário chegar no topo, quando for a 10 pixels do topo, 10, então execute esta instrução. Tudo isso daqui deve estar aqui internamente. Conferir se funciona. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Observem que quando eu chegar próximo ao topo, ele deve imprimir uma nova mensagem. Imprimiu, chego novamente, 3, agora imprimiu 4 e 5, então significa que está carregando as mensagens. Está duplicando as mesmas mensagens, no entanto, está carregando, importante. Mas temos um problema. Observem que eu estou no 9, quando eu mover, ele pulou quantos? 10, agora somente 1. Vamos mais um, 11. Eu atualizo e começo do 0. 2, já temos o problema, carregou 2 vezes. Vamos ver, chegando próximo, carregou 3 e 4, então está carregando 2 vezes. Eu preciso bloquear este scroll. Uma vez que o usuário chegou no final, chegou aqui em cima, bloqueie o scroll, só depois que carregar as mensagens, libere o scroll. Eu acrescento neste carregar. Antes de fazer a chamada para o arquivo PHP, utilizo o chatbox, em seguida onScroll, ele deve receber null, que não deve utilizar o scroll, deve desativar. E depois que carregar todas as mensagens, eu preciso reativar o evento scroll após o carregamento. Utilizo o chatbox,
novamente o onScroll, temos aqui, e ele chama a função verificar o scroll. E também deve rolar para o final da página. Rolar, como é que eu coloquei? Eu coloquei rolar final da página, neste caso, verifico. Se rolar final da página for true, então acessa este if, rolar final da página, recebe falso, que não deve mais rolar para o final. E chame o scroll para rolar no final da página. Conferir se funciona, dou um Ctrl F5. Onde está o scroll? No final da página. As mensagens, as mais antigas, estão abaixo do cabeçalho. É a mesma forma do WhatsApp. Se eu rolar, observem que ele deve imprimir um número só. Ele não deve pular de 2 em 2 conforme estava anteriormente. Atualizo, 2, ok. Agora deve ir para 3, não 4. Foi para o 4, então tem alguma implementação faltando. A princípio não tem erro nenhum, então eu retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar, importante Ctrl F5, será? Confiro, primeiro, 2, faltou só dar um Ctrl F5, agora está número por número, está funcionando. Está repetindo as mesmas mensagens, mas não há nenhum problema. O importante é que está retornando, quando eu chego no final, no scroll aqui na parte superior, ele retorna as mensagens antigas. E se eu enviar uma nova mensagem, abro outro navegador. Neste outro navegador, dou um Ctrl F5, está no final, subo um pouco e aqui também um pouco acima. Envio uma mensagem, por exemplo, olá, pode ser esta palavra, clico em enviar, desceu no final e aqui rolou no final, funcionando. Então, o scroll em relação ao final funcionando. Este console log, o usuário está próximo ao topo, eu deixo no momento ainda. Eu tenho a parte para bloquear o scroll, mas falta também criar uma variável de controle para evitar carregamento simultâneo. Se está carregando as mensagens, não deve fazer uma nova requisição. Então, crio uma variável com o nome de carregando registro ou mensagens, eu coloco registro e acrescento falso, que não está carregando. E dentro da função carregar mensagem, eu verifico. Verificar se está carregando. Se está carregando, faltou o if. Se carregando registros for true, então ele deve pausar. Coloquei se já estiver carregando o registro, retorna para evitar carregamento simultâneo. Para isso, retorne, não continue o processamento. E se passar o hífen, significa que não está carregando, eu atualizo a variável controle para indicar que está carregando os registros. Coloco carregando registros com valor true. Se está carregando agora, alterou para true, não pode executar novamente esta função. Só pode executar depois que fizer uma requisição para o PHP, realizar a leitura, carregar os dados. Aí sim, no final, atualiza a variável de controle, indicando que não está mais carregando os registros. Carregando os registros, recebe falso. No momento não vai dar diferença nenhuma, Ctrl F5 vai continuar funcionando normal, mas temos ainda um pequeno problema que é em relação às mensagens. Não está sendo retornado as mensagens corretas. Está retornando de 10 em 10, mas sempre as mesmas mensagens. E como é que eu faço para carregar somente as mensagens que ainda não foram carregadas? Dentro do if, somar a quantidade de registro recuperado. A variável offset recebe o que ela já tem e mais o que estiver dentro de resposta. Confiro, resposta, eu não tenho mais o console log, não. Venho em listar registro eu tenho a posição, eu quero total mensagens? Não, é a quantidade carregada. Então, quantidade está em QTD mensagens. Acrescento aqui QTD mensagens. Será que agora funciona?
só retorna as mensagens corretas. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Vamos ver, rolo a página, retornou, a princípio está diferente. Vamos ver, a princípio está diferente. Novamente, ver a última mensagem, teste, mais um pouco. Agora, isso é tudo. Você viu todas as mensagens. Então, somente está retornando as mensagens que estão cadastradas. Eu tenho quantas mensagens cadastradas? Eu cadastrei agora uma para teste, 25. Deve ter 25. 1, 2, 3, 4. Não vou contar porque se ele apresentou todas as mensagens visualizadas, então significa que está listando corretamente. Linha 97, não preciso mais. Na linha 97 temos o console log de teste. Eu deixo aqui para vocês utilizarem caso tenha necessidade. Dou um Ctrl F5, quero ler as mensagens antigas, elas estão sendo recuperadas. Outro usuário realiza o acesso e somente visualiza 10 mensagens. Eu rolo para parte superior, recupera mais 10 mensagens, deve recuperar mais 10, mas não recupera 10 porque só tem 5, recuperou as 5, tenta recuperar mais, não tem, isso é tudo. Você viu todas as mensagens. E aqui eu coloco, tenho uma dúvida, clico em enviar. Este usuário que recebe deve rolar para a parte inferior e aqui também, clico em enviar, exatamente. Quem enviou, rolou na parte inferior. Quem recebeu, também rolou para a parte inferior. O console log não preciso mais, somente diminuo para conseguir visualizar os dois navegadores ao mesmo tempo. Assim, eu consigo salvar no banco de dados as mensagens e, além de salvar, eu consigo recuperar. Recupera todas? Não, porque imagine se tiver 1000 mensagens. É claro, eu exagerei. Colocar umas 40, 50 mensagens. Se recuperasse tudo ao mesmo tempo, eu acho que é desnecessário. Eu recuperei de 10 em 10. Se o usuário leu essas mensagens, mas quer ver as mais antigas, chegou aqui, quero ver as mais antigas ainda. Eu rolo para a parte superior, o scroll identifica que eu estou próximo e carrega as próximas mensagens. E assim, gradualmente carrega mais 10. Como não tem 10, eu acho que é 5 ou 6. Depois tenta carregar novas, não tem mais. Isso é tudo. Você viu todas as mensagens. Implementado a regra para recuperar as mensagens antigas do banco de dados e, além de recuperar, eu coloquei para recuperar de 10 em 10 conforme o usuário rola a página, conforme o scroll. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.